agora mudando um pouco de assunto e voltando os olhos aqui para o Brasil. Pessoal, a gente já falou que a gente é de São José dos Campos, né? A gente é interior de São Paulo, mas a 8 horas de carro daqui o chicote tá estralando essa semana. 8 não, é 4 horas e pouquinho. É 4 horas? 4 horas e pouquinho, quase 5 horas de viagem. Então é 5 horas de viagem daqui, pega a Dutra, segue até o final ali. Segue a vida. O chicote tá estralando aí. Pessoal, teve uma mega operação essa semana. Só se falava disso em todos os canais, seja no YouTube, seja na TV. E realmente foi uma situação muito tensa, porque foi basicamente uma operação que eles estavam com um mandado de apreensão de alguns traficantes, de busca de alguns traficantes ali, e eles entraram dentro de um dos complexos mais perigosos ali do Rio de Janeiro, altamente armado. Foi uma das maiores apreensões de fuzis, assim, arma de guerra, e também acabou tendo algumas fatalidades, né? A Luana vai ler aqui para você a notícia. Mortos em mega operação no Rio de Janeiro. 109 já foram identificados, sendo 78 com histórico de crimes graves. Entre os identificados, 54 são de outros estados, 15 do Pará, 9 do Amazonas, 11 da Bahia, 4 do Ceará, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso, 1 de São Paulo e 2 da Paraíba. Complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional, disse secretário da Polícia Civil. A Cúpula de Segurança do Rio de Janeiro divulgou nesta tarde desta sexta-feira, dia 31, uma atualização com 109 identificados entre os 117 suspeitos mortos em mega operação da Polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira, dia 28. No início da tarde, 98 nomes foram divulgados. A Polícia Civil informou sobre mais 10 no fim da tarde, mas não liberou imediatamente os nomes deles. Confira a lista completa, aqui vai ter uma lista completa com os nomes, quem quiser ir lá ver. Ao todo, 89 corpos tinham sido liberados para as famílias nesta sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, entre os 109 suspeitos identificados estão 78 com histórico criminal grave, incluindo acusação de homicídio e tráfico de drogas, 43 foragidos, 54 de outros estados, eu falei a lista no início da notícia, 26 com antecedentes criminais, 3 com anotações infracionais de quando eram menores de idade, 7 não tinham histórico criminal, mas atuação em redes sociais corroboravam envolvimento com o tráfico, diz a polícia, e 20 sem qualquer envolvimento comprovado até o momento. Olha, pessoal, o Rio de Janeiro faz tempo que está numa situação tensa. Não é de agora que a gente sabe que tem tráfico no Rio. Não é de agora que a gente sabe que no Rio de Janeiro tem morros governado por facções criminosas altamente armadas, né? Não é à toa que, assim, um herói nacional que saiu dos cinemas nacionais foi o Capitão Nascimento, né? Que já retratava desde 20 anos atrás como é que era a operação dos soldados do POP, como é que era a situação dos morros do Rio. Só que com o tempo foi piorando num nível que hoje... Tem até o filme, pra quem não assistiu, tem aquele filme do Wagner Moura, que ele não gosta, mas que mostra mais ou menos como é a operação lá no Rio de Janeiro. Dá pra vocês terem um pouquinho de noção de como é que é. Mas não podemos negar que hoje em dia o Rio virou um reduto, assim, para criminosos, assim, né? Vocês veem, não é só criminoso do Rio de Janeiro, não, ele virou um quartel, assim, do crime organizado do Brasil inteiro. E uma hora essa corda ia estourar. Gente, eu vou até falar aqui para vocês terem uma noção, tá? Foram 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais, 113 presos, sendo 33 de outro estado,
como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco, 10 menores infratores apreendidos, 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver e cerca de 1 tonelada de droga apreendida. Olha isso, pessoal. E assim, o que eu acho o mais difícil de falar é que a gente não pode esquecer que, ok, pessoas morreram e a gente como cristão, a gente não vai ficar batendo palma e gritando e ficando feliz com uma situação dessa. É triste uma situação dessa. É triste saber que o nosso país, ele tem esse tipo de situação e que acontece esse tipo de situação. É muito triste saber disso. Mas a gente também não pode aplaudir o criminoso. A gente tem que saber que todo mundo que estava ali e aconteceu isso, infelizmente, aquela velha, quando as pessoas falam, se tivesse ido para a igreja não teria acontecido. e realmente é triste essa situação. Mas a gente tem que lembrar que pessoas inocentes morrem, como os policiais morreram numa operação dessa, mas foi por um bem maior, porque, gente, chegou num ponto que eu vi que eles colocaram granada em drone para atacar. Assim, realmente. Tinha como, e o que eu tô ouvindo muito de políticos, de vários políticos, falando, mas era uma busca e apreensão, chegaram atirando. Desculpa, tinha como não chegar atirando? Dá pra ver que era realmente... Eles iam chegar como lá? Dá pra ver que era realmente uma guerra, assim. Gente, pelo que eu vi na notícia, foi cerca de 2.500 policiais nessa ação. Se a polícia não tivesse chegado atirando, teria sido 2.500 mortes. Esse também é um dos maiores problemas. Eu vejo os famosos especialistas, né, de certas emissoras, que a gente não vai citar aqui, dizendo assim, não, eles tinham que chegar atirando, eles não podiam chegar atirando, eles tinham que mobilizar as pessoas. Você acredita que eu vi uma especialista de segurança pública dizendo que você pode conter um bandido de fuzil com uma pedra, por exemplo, tacando uma pedra? Entendi. Ia fazer o que na granada? Ah, exatamente. Porque como eu falei, quando os policiais chegaram lá, eles pegaram drones e saíram tacando granada. O que ia fazer? Porque assim, pessoal, e não O que a polícia ia fazer tacando granada? E pessoal, não é uma pessoa de fuzil, são várias pessoas de fuzil. Desculpa. Então, realmente, você está numa situação onde o abate não é escolha. Porque, E outra coisa, o que a gente está falando aqui não é criminoso pequeno. São grandes facções. Agora, Não é um criminoso que quer conversar. Ele não vai querer conversar com você. o que é triste é que realmente, se a gente pegar a segurança pública, a gente vê que é uma segurança pífia, é uma segurança que muitas vezes os alunos ficam... eu falo por mim, eu não tive geografia no segundo e no terceiro ano por falta de professor. Então, assim, a gente vê que é uma segurança que falta com professores, ou seja, deixa o aluno com a cabeça muito vaga. É uma assim, sociedade que a gente restringiu muito a possibilidade das crianças. Não pode passar propaganda de brinquedos, senão as crianças vão passar vontades. Ou seja, elas não sabem mais, elas não conseguem mais descobrir como que é se brincar, elas ficam à toa na escola, só que do lado delas ali tá o cara do crime organizado, aquele cara legal que chega com motona, aquele cara que libera um doce, aquele cara que fala assim, ô guri, vai lá na padaria, pega um refri pra você, entendeu? E assim, acaba se tornando a influência desses jovens e muitas vezes entram não sabendo que realmente você pode ter outra vida no Brasil. Você pode, se você tem um celular, por exemplo, um computador, você consegue poder aprender habilidades que vai te trazer. Hoje eu vi um vídeo de um cara que ele falou que ele ganha R$10 por cada saco de cimento que ele carrega subindo a favela. E ele falou que no dia ele tinha carregado 50 sacos de cimento e tirou R$50. Ou seja... 50 não. Ele tirou R$500, perdão. Mas, e outro caso que eu vi também é uma mãe de um desses jovens aí que estavam nessa luta com o crime organizado, a favor do crime organizado.
e falou assim, pessoal, isso daí foi escolha, na verdade não é nem a mãe, foi uma irmã. Falou que os 2 irmãos dela tinham morrido, mas falou assim, isso daí foi a escolha deles, a escolha de ser vagabundo, a escolha de entrar pro tráfico é deles. O que eu tô abordando aqui é... Assim, eu vi essa irmã também falando, e ela fala assim, a única vítima, a irmã de 2 criminosos mortos, a única vítima ali é o pai e a mãe dela, que lutou o tempo inteiro pra tirar eles dessa vida. A vida inteira lutando pra tirar os filhos dessa vida. E eu, como mãe, eu entendo essa situação. Porque assim, e outra coisa, a gente tá vendo, eu entendo, eu não vou desmerecer a dor da mãe que tá perdendo um filho ali. Porque querendo ou não, filho é filho, independente do que ele escolheu pra vida dele. Mas a gente tem que parar pra pensar também, essa mãe tem que parar pra pensar também, que às vezes o filho dela matou o outro. Exatamente. E a mãe do filho dela, e a mãe do filho do policiais. outro, e a mãe do policial que tava numa operação a trabalho. É muito triste. A mãe dele também tá chorando. E pra finalizar isso... A diferença é que a mãe do policial tá chorando com orgulho do filho dela. Essa é a diferença. Muito bem pontuado. Porque o filho dela morreu numa causa justa pra defender o povo. Agora, a mãe do traficante, qual foi a luta que ela teve na vida dela? Ela perdeu o filho dela pro tráfico, ela perdeu o filho dela pra facção. O que essa mãe... E de verdade, ir chorar pro filho dela e falar que o policial tá errado. Não é o policial que tá errado, é o filho dela. Gente, acorda. Acorda. Ser mãe não é passar a mão na cabeça do seu filho. Se seu filho está fazendo merda... Quem tá errado não é o policial tá cumprindo o trabalho dele. Se seu filho estivesse lutando para ir para uma escola, se seu filho estivesse carregando cimento para cima do morro para vender, talvez ele não estaria morto. E para finalizar... Se seu filho estivesse tentando ter uma vida digna, talvez ele não estivesse morto. E para finalizar esse ponto, saiba que a guerra... E uma coisa que eu gostaria de falar é que essa mega operação no Rio de Janeiro prova o quanto, quando o Estado quer, ele faz. Porque quando o Estado do Rio de Janeiro quis, ele conseguiu esse... E para finalizar, tanto de gente preso, esse tanto de traficante morto, esse tanto de fuzil, ele conseguiu. Ele tem pessoal para isso. Ou seja, a gente sabe que muitas vezes o crime organizado não acaba porque o Estado não quer. E o Rio de Janeiro, essa história do Rio de Janeiro provou que se o Estado quiser, o Estado acaba com o crime organizado. E para finalizar, saiba que a guerra não é só o que acontece no Rio de Janeiro. Saiba que as facções criminosas, elas estão investindo em influenciadores, elas estão investindo em funkeiros, em músicos, ela está investindo no entretenimento para poder os jovens da nova geração olhar para eles e mostrar assim, olha pessoal, somos legais, somos quem está trazendo a diversão, somos quem está trazendo, somos quem está deixando... teve aquela notícia que a gente não trouxe, que teve uma dessas facções que tem uma loja de ursinho de pelúcia no shopping. Exato, estamos trazendo a liberdade, estamos trazendo... Olha, pessoal, então saiba, pessoal, o que a gente tem que fazer é... Não vamos deixar a guerra somente para os policiais, para o BOPE, por exemplo. Vamos tentar trazer a nova geração aqui para o lado de mostrar que empreendendo eles conseguem também aquela moto que eles sonham, que se você entrar num trabalho você consegue crescer. Se você está trabalhando, por exemplo, 6x1, você não vai viver isso daí a vida inteira. É temporário. É temporário. Você uma hora, você vai aprender alguma coisa que você vai levar com você e vai trazer o seu sustento com isso. E antes que alguém venha no comentário falando, mas é fácil para vocês falarem, tem uma... Gente, eu e o Renan trabalhávamos na escala 6x1.
Sim, a gente foi de A telemarketing. gente trabalhava na escala 6x1, a gente trabalhou em telemarketing. Eu trabalhei no McDonald's. O Renan trabalhou no McDonald's, eu já trabalhei em lanchonete, eu já trabalhei em fábrica. A gente já pegou no pesado muito. E assim, Mas é o que o Renan falou, coloque na cabeça de você, se tiver que ser a escala 6x1, escolha a escala 6x1. primeiramente, é 1000 vezes melhor a escala 6x1. Sempre tenham em mente, o caminho é longo. E eu vejo... Mas o sucesso no final vale mais a pena. Assim, e eu vejo vários jovens falando assim, pessoal, avance, saiba que... E tem muitos casais que assistem a gente também, começa em casa. Veja o que seu filho consome, veja com quem seu filho anda, quais são as companhias do seu filho, quais são os interesses do seu filho. Seja amigo do seu filho, seja a pessoa com quem seu filho tenha coragem de desabafar, seja amigo do seu filho, seja aquela pessoa com quem você saiba que o seu filho vai poder contar, porque se ele sentir a confiança em você, ele vai contar assim, olha, eu tô com vontade de fazer merda, e você vai poder chegar para ele e falar assim, filho, o que você tá querendo fazer vai dar muito errado. Porque se ele não tem essa confiança de chegar para você e falar assim, pai, eu quero fazer merda, eu quero fazer isso, mas eu acho que vai dar merda, eu tenho o sentimento que vai dar merda. Quem que vai olhar para ele e falar assim, filho, isso vai dar merda? E outra coisa, fica um recado para as mães e para os pais. Que eu tô vendo muito com essa relação ao Rio de Janeiro. Para de transferir a culpa do erro do seu filho para outra pessoa. Para. Eu entendo que na hora que acontece tudo, você quer culpar Deus e o mundo. Todo mundo é culpado, menos o seu filho. Mas foi um caminho que ele escolheu para ele. O policial não tem culpa. O Estado não tem culpa, porque isso é uma coisa que o Estado não tem culpa. Eu não tenho culpa, o Renan não tem culpa. Não tem essa de vítima. E outra da coisa, não tem vítima da sociedade, desculpa. E é como eu falei pra vocês, eu vi essa moça, e pelo jeito, ela deve ser alguma coisa da área da saúde, essa moça, porque ela tava toda uniformizada, com touquinha e tal. Ou seja, ela não quis entrar nessa vida. E ela teve a oportunidade. Ela falou, meu irmão teve. Ela fala no vídeo que ela e a mãe dela, o pai dela e a mãe dela, eles não viveram na riqueza, esbanjando nem nada, mas o pai dela, ela fala no vídeo que nunca deixou faltar nada. E às vezes, e outra coisa que eu tô vendo muito acontecer é mãe ser muito mole. Gente, para de ser mole. Sabe? Não percam o filho de vocês pra facção, pra droga, pra crime. Não percam. Você é mãe. Você tem que puxar o tapete do seu filho. E você tem que ter o olho aberto pra enxergar o que seu filho tá fazendo. Depois não adianta chorar na internet o que aconteceu. Eu lamento muito pela perda, como eu falei pra vocês no início. Eu lamento muito por você ter perdido seu filho. Eu lamento muito por você ter perdido um parente seu. Eu sei quanto dói perder um parente, perder alguém que você gosta. Nada vai tirar essa sua dor, mas não adianta transferir essa culpa para os outros, porque ninguém tem culpa. Foi uma decisão dele. E quando a gente é adulto e amadurece e cresce, a gente entende que toda ação na nossa vida tem uma reação, seja ela positiva ou negativa. Se ele tava com um fuzil ali, mirando para policial, ele tava assim, ele poderia morrer também. E eu vi o vídeo e falou assim, mas ele não tem passagem pela polícia, ele não tinha nada. Gente, ele tava com um fuzil apontado pra polícia. Bom, deixa aqui o seu gostei, se você gostou da maneira que a gente abordou esse tema. Deixa os comentários, a sua visão sobre o assunto é bem legal, assim, quando a gente tem pessoas comentando aqui com a gente responde todos os comentários também. E, por fim, lembre-se de conferir a sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. E agora...